Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano é esse homão da porra, com jeito de menino, com esse olhar generoso do mundo e para o mundo. E é muito bonito ver o esforço do Juliano em praticar a integridade. E dá pra dizer que essa é uma marca do Juliano, a integridade. Eu sou o Paulinho. O Paulinho é meu amigo e irmão. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de construir muitas coisas através da fala. Ele é dessas pessoas que poderia e consegue ficar horas se aprofundando e falando sobre uma mesma coisa, fazendo com que isso tenha todo o sentido do mundo. E eu poderia passar horas ouvindo e conversando com o Paulinho sobre essa mesma coisa, compreendendo todo o sentido do mundo. É muito bom ouvir e conversar com o Paulinho. E eu sou a Marina. A Marina é o tipo de pessoa que preenche uma roda de samba. E assim como ela é cheia de vida, de afeto, de alegria. Conversando com a Marina, você entende que o tempo não é linear e aprende a se afeiçoar pelas voltas que o tempo dá. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na pirambeira do tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Esse é mais um episódio da Pirambeira do Tempo. Eu queria agradecer imensamente a nossa audiência que está me surpreendendo bastante, eu confesso. Estou aqui com a Marina e o Paulinho, como de costume, ou um costume que está se consolidando. Como é que vocês estão, gente? Eu tô bem, tô bastante bem, na verdade. Desde ontem tem dito que é como se um espírito good vibes tivesse incorporado em mim. Tô incorporada pelo espírito good vibes aqui. Então tô tentando conservar essa sensação o máximo que eu consigo. Eu tô na maior parte do tempo eu tô bem também, mas eu acho que tô oscilando bastante ainda. Mas na maior parte do tempo eu tô bem. Eu ando me definindo assim. Eu confesso que eu tô numa pirambeira das emoções, assim. Tem dia que eu tô muito bem, dia que eu tô lá embaixo, mas tá. Eu tô me acostumando com esse movimento. Inclusive, tô só pensando aqui que se a gente uma vez brincou aqui, né? Se alguém estiver ouvindo esse podcast daqui a 10 anos, como é que vai ser? Eu já tô pensando aqui como é que vai ser quando eu estiver ouvindo esse podcast daqui uma semana, louca, assim, ó, tipo, surtada. E eu vou estar ouvindo, lembrando de quando eu tava incorporada com o espírito good vibes, sabe? Sabendo que é possível. Isso já tá, a gente, né, tava conversando um pouco antes aqui de começar a gravar, né, e já tá acontecendo quando a gente escuta a gravação anterior e tal, né, e aí eu pensei, nossa, eu tava bravo esse dia, eu tava calmo, eu tava, né, se escutar é um exercício muito interessante, né. Sim, sim. Isso vai muito de encontro com essa própria proposta nossa aqui, né? De transformar nossas conversas em podcast. E eu acho interessante como é um processo que foi se tornando... Foi um passo a passo mesmo, né? Assim, tanto que eu acho que até o ouvinte consegue perceber como a coisa vai tomando corpo episódio a episódio, né? Mas a ideia é sempre manter a conversa o mais fluida possível pra gente ir descobrindo o caminho pra onde a gente tá indo. E aí, hoje, eu queria começar com uma provocação que é sobre medo. Porque, recentemente, a gente ainda tá em quarentena, né? Enquanto a gente tá gravando esse episódio. A gente tá agora gravando no início de maio, é um momento que anteriormente se dizia que era o pico, né? Então, sair de casa tem sido cada vez mais desafiador, né? Cada vez uma aventura maior. E aí eu tive que ir no banco, na Caixa Econômica, resolver uma situação minha. E eu vi... E o que era pra ser só uma emoção de ir até o banco virou uma emoção de ir até o banco com bomba da PM.
porque eu tava numa agência muito próxima da favela do Moinho, e na hora que eu tava na fila do lado de fora, aguardando pra ser atendido, houve uma situação onde os moradores ali da favela do Moinho fizeram uma manifestação por uma questão sobre a prisão de um morador lá. E a PM foi intervir e já chegaram lançando bomba em frente à agência. E aí foi uma situação que eu achei muito... eu tava me observando, né, nesse processo e pensando depois sobre ele, que muita gente entrou na agência com medo das bombas. E aí quando eu senti que eu deveria entrar, na mesma hora eu falei, puta, mas lá eu posso pegar coronavírus, é melhor ficar aqui fora. E aí eu fiquei pensando sobre... Aí eu comecei a medir o que me dava mais medo ali, né? Eu pensei, bom, bomba da PM eu tenho um pouquinho mais de familiaridade. Eu acho que eu sei pra onde correr, o que fazer. O vírus eu não vejo, né? Ele é novo, eu não sei o que ele pode fazer comigo. Eu não sei se eu sou vulnerável ou não a ele. E eu fiquei pensando muito nessa relação do medo do desconhecido mesmo, né? Acho que quanto menos a gente sabe sobre alguma coisa, maior é a chance da gente ter medo sobre ela, né? Do que vocês têm medo hoje? Eu tenho medo de um monte de coisa, né? Que não é nada muito diferente das coisas que eu tinha medo ontem, há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. A questão é que, como na minha visão os gatilhos mudaram, né, a forma que esse medo está entrando dentro de mim e saindo de dentro de mim, ela está um pouco diferente, assim. Então eu acho que tem uma questão em adoecer, né? E por que, né, que as pessoas e eu, né, tem medo de adoecer, né? Tenho medo de adoecer, né? Porque eu acho que o medo de morrer, né? Eu acho que esse contato com essa morte, assim, ele é muito apavorante, né? E aí o medo de morrer e o medo que alguém próximo morra, né? E o que é bem interessante é que a morte e o próprio medo, né? Ele não é um tema que eu, né? E vocês, eu também sei disso, mas que não é um tema que a gente não tenha contato. A gente é um tema de estudo nosso, né? Eu olho para a morte como um tema de estudo no mínimo há 10 anos. E isso é muito engraçado porque me faz ressignificar e olhar para ela de diversas outras formas que eu não olhava antes de debruçar em cima desse tema, mas ainda assim, né, existe esse temor da morte, né, ele não passou. Talvez a partir desse temor eu consiga estabelecer outras relações, né, como que eu ajo a partir disso. Em função de estar olhando para isso de forma mais consciente, né? Mas ainda assim, eu acho que esse é o medo da vez, assim, de será que vai ser agora? E aí tem essa coisa também do não saber que você fala, né? Porque então, mas não é assim, eu tenho medo de morrer, né? Mas é tipo, como que vai ser, né? Porque agora a gente tem detalhes, né, de como as pessoas estão morrendo, o que elas estão sofrendo. E aí tem um medo anterior de como é que vai ser. Será que vai ser? Será que eu estou contaminado? Teve até um áudio que é até cômico se não fosse trágico, né? Mas que um áudio que estava rodando aí, que uma mulher conversando com outro por telefone. Fulano de tal, saiu o teste do exame dele. E é dengue hemorrágica. Graças a Deus, né? Porque a gente estava achando que era coronavírus, né? Graças a Deus, ele está lá no hospital, mas Deus é mais e tal. Então, tipo, é isso, né? A gente criou um monstro que é real, mas é muito também do que a gente está criando sobre isso, né? Então a gente não sabe como que se lidar com isso. E aí e aí vai, né? Será que eu tô contaminado? Será que eu não tô contaminado? Aí toda vez que eu dou uma tossida, isso passa pela minha cabeça, nem se for por uma fração de segundo. Então, eu acho que esse é o medo da vez. Pra você, Marina, como é que tá isso? Você falou coisas que me lembraram de várias coisas. A primeira é sobre o estudo da morte, né? E você diz que há no mínimo 10 anos, mas a gente já teve algumas conversas sobre isso, né? E aí quando eu penso, por exemplo, no meu estudo da morte, eu acho que eu faço esse estudo da morte há pelo menos há mais de 20 anos, assim, desde quando eu era muito criancinha, porque eu sempre tive muito medo.
da morte. E era um medo que eu ficava destrinchando na minha cabeça antes de dormir, assim, muitos dias. Era o meu maior pesadelo acordada, era ficar pensando sobre isso. Mas esse meu medo da morte, conscientemente, ele não tá muito ligado ao processo da morte. Inclusive, quando você ficou falando, eu lembrei de uma música do Gil, que ele fala, né, que a morte já é depois que eu deixar de respirar, morrer ainda é aqui. E ele diz que ele não tem medo da morte, mas que ele tem medo de morrer, porque o processo de morrer é enquanto ele ainda estiver vivo, tendo consciência daquilo que ele tá passando, que ele tá indo pra morte, né? Mas eu confesso, assim, que conscientemente não é esse o pavor que me dá, assim. O lugar que tá o meu pavor é o lugar do que vai acontecer depois da minha consciência, assim, além da minha consciência. Então, o meu pavor, ele tá em o que vai acontecer quando eu deixar de ser Marina e a Marina não mais existir. Porém, eu vou tentar aqui falar um pouquinho de como eu tô me sentindo sobre isso nesse momento, porque pra mim ainda tá um pouco turvo. Eu tenho sentido muito medo da morte, obviamente, bastante medo, mas ao mesmo tempo, eu acho que esse é o momento da minha vida que eu menos tô me sentindo especial. E eu fico pensando que todas aquelas notícias, aquelas estatísticas, as tragédias que de repente acontecem, os prédios que desabam, os acidentes que dão na televisão e que alguém morre, e que isso dificilmente passa por mim. Na situação que a gente está desse vírus, eu percebo que isso tá passando muito por mim, está passando pelas pessoas próximas de mim, pessoas muito próximas a mim já faleceram, outras pessoas foram contaminadas, e isso tá no todo, assim, no todo, e não tem como escapar, nem que você, enfim, não tem dinheiro que te escape, não tem estrutura emocional que te escape, não tem nada que te escape. Inclusive, nem o cuidado básico, às vezes, de higiene faz com que te escape. Apesar de ser muito importante, absurdamente importante, mas às vezes nem isso. Então, eu tenho me sentido muito vulnerável. E essa sensação de vulnerabilidade, ela tem feito com que o mesmo tamanho do meu medo tem sido o mesmo tamanho da minha entrega à vida, sabe? Esse medo aí tá me dando uma pulsão de vida, e eu só tô conseguindo elaborar isso nos últimos dias, que pra mim tá até estranho, assim. Então, é como se no mesmo tamanho do medo é o mesmo tamanho da entrega a tá viva e saber que isso aqui é só o que eu tenho e que eu não tenho nenhum controle mais sobre o fato de estar... Quer dizer, eu nunca tive, né? Mas acho que eu tô percebendo agora que eu não tenho nenhum controle sobre o fato de estar viva ou não, além das minhas responsabilidades mínimas, e que não tem muito o que fazer, assim. Então, eu não sei, pra mim ainda tá confuso, mas eu tô sentindo um imenso medo, mas na mesma proporção que eu tô sentindo uma imensa entrega em estar viva. Então, é um pouco assim que eu tenho me sentido em relação a isso. Eu tenho flertado muito com esse medo de não viver, né? Hoje, inclusive, conversando com uma amiga minha, ela falando sobre os dias perdidos, né? Nossa, mas puta, 2020 virou um ano perdido, né? E aquilo me incomodou de um jeito, porque eu fiquei pensando, tudo bem, né? Cada um enxerga de um jeito, mas eu pensei, eu não posso enxergar assim. A gente pode se frustrar, eu posso me frustrar. Mas eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que fazer valer a pena o instante que eu tô aqui na Terra, que eu tô vivo, né? Assim, por mais que não seja do jeito que eu quero, ou que eu gostaria de estar vivendo, mas beleza, eu só tenho minha casa pra andar. Então, o que dá pra eu fazer aqui pra eu me entreter e chorar e ter minhas questões, mas também aproveitar a vida? E você falou de como você já estuda a morte há muito tempo, né? E eu me identifico também porque eu lembro quando eu tinha uns 7, 8 anos... Eu dormia, assim, rezando ou implorando pra Deus ou pra quem quer que fosse, pra que a minha mãe e a minha irmã morressem no mesmo dia, tipo, numa situação muito rápida e indolor, pra que eu não perdesse elas. E pensei, bom, se eu não quero perder elas, elas não querem me perder, então que vá os 3 juntos. E aí eu fiquei pensando aqui, né, que a forma como a gente se relaciona com alguns medos e o que no passado
era algo que assustava muito a gente e hoje é o que a gente tira de letra, ou a forma como a gente muda a nossa relação com o medo conforme a gente amadurece. Vocês superaram algum medo do passado ou enxergam que hoje se relacionam diferente como a forma como vocês se relacionavam no passado? É, eu acho que sim, né? E também algumas coisas, né? Eu acho que a gente vai ressignificando. Mas aí eu acho que tem um ponto que eu acho que ele é bem importante, né? Que a Marina traz, referenciando a música do Gil, que é essa coisa do não ter medo de morrer, mas não ter medo da morte, mas ter medo de morrer, né? E isso me remete muito, eu penso muito nisso também, porque isso me remete muito ao sofrimento, né? Quando a gente para e reflete e olha para o nosso medo, eu percebo algumas coisas, né? E eu percebo que tem um movimento de correr do sofrimento, de não querer sofrer e de querer ser feliz. Então, não sofrer e ser feliz. Não exatamente que eu entenda que uma coisa seja antagônica à outra, né? Que para você não sofrer, você tem que ser feliz. Mas eu percebo que tem um movimento de querer ser feliz e não querer sofrer. E aí eu lembrei também falando disso na fala da Marina, de uma frase bem conhecida de um determinado grupo indígena norte-americano e tal, que é hoje é um bom dia para morrer. Então quando você acorda, né, você pensa, né, hoje é um bom dia para se morrer. E isso é quase uma saudação, né? Tem várias origens falando sobre várias origens disso, mas eu queria pegar a frase, né? E quando eu penso nessa frase, hoje é um bom dia para se morrer, eu achei interessantíssima, né? Porque ela não coloca como centro do medo ou da felicidade a morte. E aí eu me remeto a momentos da minha vida que eu estava tão bem, tão pleno, tão potente, tão íntegro, que eu falei, velho, se eu morrer agora, tá tudo certo. Então, tipo, onde o medo na morte ele não existia. E aí é muito interessante porque quando você falou, né, eu achei que eu não tinha medo da morte, até quando ela se apresentou. E eu sempre falo isso para as pessoas que falam, eu não tenho medo da morte. Eu falei, velho, por quantas situações de morte você já passou? Porque se você não passou por nenhuma, eu acho melhor a gente conversar depois, né? Porque na hora que a gente vê como que o fiofó não passa nem o Wi-Fi, né? Mas eu acho bem interessante essa coisa de estar pleno, né? Então, e aí eu fico pensando, né? Putz, cara, eu acho que é super importante a gente entender e falar sobre a morte, encarar esse medo que existe. Porque para possibilitar que a morte aconteça de uma forma mais íntegra, né? De uma forma mais plena, então, por isso que eu fico pensando muito na forma, né, que eu vou morrer, né? Eu falei, pô, será que a forma que eu vou morrer, eu vou conseguir, eu vou ter condições de estar pleno, de estar íntegro, né? Eu acho que por trás dessa frase está assim, que você esteja pleno. E assim, né, por isso que você tá falando, nas neuroses de cada dia, né? Obviamente, desde ontem que eu tô bem, hoje que eu também tô bem, obviamente em alguns momentos do dia eu já parei pra pensar, assim, pensei, cara, será que eu vou morrer? Será que é por isso que eu tô tão bem? Será que eu tô me preparando pra morte? Né? Será que é por isso esse bem-estar? Porque a morte está chegando, pensar, nossa, essa menina tão realizada, foi morrer logo agora, sabe? Nossa, eu tô mó bem hoje, né? Deve ter alguma coisa errada. Exato. Eu com a lua em escorpião, imagina, eu plena na lua em escorpião. Enfim, mas eu me lembrei também, Paulinho, de quando você tava falando agora, no começo da pandemia, assim, no primeiro fim de semana, depois que foi determinada a pandemia, eu tava com pessoas num lugar que eu amo muito, assim, muito especial pra mim. E aí eu percebi que eu tava parecendo uma criança mimada, me debatendo diante de um contexto que já estava dado. Então, assim, sim, tem um vírus, estamos no meio de uma pandemia, a cidade, o mundo, o Brasil está em quarentena e você vai precisar fazer isso.
eu percebi que eu passei uma semana inteira me debatendo como uma criança egóica e mimada, dizendo não vou fazer isso, não quero fazer isso, não posso fazer isso, não é possível, não gosto disso. E aí eu afrouxei, óbvio, né? Eu relaxei, mas eu fiquei... Quando eu me percebi fazendo isso, eu fiquei comparando muito essa sensação e essa situação a uma possível situação de morte, né? Então, quando alguma morte acontece, né, da nossa dificuldade em se entregar para aquilo que já tá dado, né, e que tá além da nossa rédea e do nosso controle e inclusive da nossa consciência, né? E aí pensando, né, essa coisa de, tipo, quando que eu não... Que medos que eu superei, né? E aí é muito louco isso, porque eu acho que não tem como superar o medo, né? Acho que tem como superar questões que se vinculam ao medo, né? Então, né, porque eu não sei, mas eu não entendo que tenha um medo... por exemplo, o medo da morte, né, que a gente tava falando, né? Eu fico pensando, né? Eu falo, porra, velho, mas como que eu colo isso na morte, né? As coisas, por que eu tenho medo de alguma coisa e de outras não? Né? Minha companheira, né, sempre fala isso, né? Tipo, eu sou meio aventureiro, eu pulo de lugares altos para mergulhar, sabe? Eu pulo de corda, eu subo em árvore, assim, eu ando no mato e tal. E ela fala, pô, você tem tantas questões, medo de morrer, né? Você declara isso, porque a gente conversa bastante isso. E você se joga, assim, das coisas, né? Então, você entende? E aí eu fico pensando, pô, por que aqui eu não tenho medo, né? Então, e essa eu acho que é uma pergunta bem potente. E aí, daí, eu me fiz uma pergunta esses dias, né? Venho me fazendo ela, e eu fiz ela para algumas pessoas que eu queria colocar aqui para a gente refletir também, né? E a pergunta, ela estrutura um jeito de pensar em mim bem interessante, que a pergunta é a seguinte, né? Se você não tivesse sentindo medo agora, o que você estaria fazendo? Então, eu acho que é uma pergunta que me faz me aprofundar muito na questão de como o medo opera, de como eu supero isso, ou não, eu não supero, como que eu lido com o que eu estou ali sentindo e muitas vezes sendo regido, né, pelo medo, porque o sentimento de medo, independente da morte, eu sinto que para mim, assim, quando ele bate, é como se eu fosse regido por aquilo, né? Eu viro o medo, não é que eu olho o medo, eu viro o medo, aí eu fico com medo e tal. Porém, também uma coisa que eu percebo é que isso não me paralisa. Então eu fui adquirindo habilidades para lidar com isso. Eu não deixo de sentir, eu não superei isso, mas eu aprendi a caminhar e a lidar a partir disso e com isso. Né? Então vão acontecendo várias coisas. E aí eu acho que um recurso, né? E certa vez eu tomei conhecimento de uma coisa que me ajudou muito, assim, né? Que muitas vezes quando eu sentia medo, né? Quando eu era criança e tal, eu pensava, né? Eu tenho que ser corajoso, né? Porque as pessoas falavam isso para mim também. Tenha coragem, né? E aí eu ficava meio mal, assim, eu falava, puta, meu, eu sou um banana, né? Porque eu sou corajoso, sinto medo pra caramba, né? Das coisas. Eu fui uma criança também com muitos medos, assim. E fui levando isso, né? E fui tentando desenvolver essa história de ser corajoso e tal. Né? E aí, em algum momento da minha vida, eu comecei a estudar emoções, as minhas e as dos outros, né? Comecei a pesquisar sobre sentimentos, emoções, enfim. E aí eu tomei conhecimento e eu não lembro muito bem da onde que veio isso e tal, né? Como várias coisas que vão habitando a gente, mas eu tomei conhecimento que o oposto do medo, não o oposto, né? Mas assim, a forma de você lidar com o medo de uma forma a transmutar ele, não era coragem. Isso estava relacionado a um outro sentimento que é a esperança. E aí eu falei, nossa, que louco isso, né? Eu demorei para entender isso, né?
E aí é bem interessante por quê, né? Porque tanto o medo quanto a esperança está projetado em algo que ainda não aconteceu. Então, né, quando eu tô com medo, eu tô com medo que algo aconteça. Então, e quando eu tô com medo de alguma coisa, ela ainda não aconteceu, né? Então, vamos supor aqui, dando um exemplo bem, né? Eu tô com um medo de altura, eu tô no parapeito de um lugar alto, eu tô com, ou numa pirambeira, tô na beira de uma pirambeira lá e me dá medo dessa altura. Ainda não aconteceu nada, mas por que eu tô com medo? Porque eu tenho medo de muito provavelmente cair e me machucar. Só que isso ainda não aconteceu. Então eu antecedo essa situação e crio essa paralisação e tal. Então, e aí é muito interessante porque a gente pode notar também que o medo é super importante para algumas coisas. Isso faz a gente prever um perigo, é uma emoção, é uma sensação que faz a gente falar, putz, meu, eu não vou melhor eu ficar longe daqui que eu posso cair. E a esperança igualmente também tá, você tá ali na ponta da pirambeira, na ponta ali, eu não sei se é ponta que eu usei o primeiro exemplo, mas ali na beira da pirambeira, e aí você pode estar lá fazendo outra coisa, né? Pode estar lá esperando um gavião passar para tirar uma foto, por exemplo, para observar o gavião. Isso ainda não aconteceu. E aí quando a gente pensa nas coisas práticas da vida também, né? De fato, quando você está doente, ou você pode se apegar mais, e elas não são ou, né? Mas são e, porque é possível ter oscilação entre as duas coisas, mas para avançar aqui, ou você está com medo de morrer quando você está doente, ou você está com esperança em se curar. As duas coisas, de fato, ainda não aconteceram. E aí a esperança, então, vira um recurso de quando eu estou sentindo medo. E lá, tipo, nossa, eu tô com medo de morrer, quando eu tô com medo de morrer, eu começo a colocar minha mente numa posição onde eu provoque pensamentos que eu falo, putz, meu, vai dar tudo certo, né? Eu não vou ficar doente, eu tenho que me cuidar, mas eu não vou ficar doente, putz. Eu começo a pensar em coisas boas, né, que vão acontecer comigo, com os outros, enfim. E isso vai tendo um cultivo da esperança. Então, eu acho que isso me ajudou muito não a superar, mas a lidar e a transmutar o medo. Só que isso não é automático, né? Então, é uma prática, né? Nossos ouvintes acho que já vão começar a ficar familiarizados com esse termo que a gente usa muito, essa prática, né? Pô, eu tenho que praticar. Então, toda vez que eu sinto medo, eu tenho que lançar os mecanismos, eu tenho que posicionar minha mente, eu tenho que, sabe, ter uma avaliação da situação para praticar a esperança. Interessante, você falando me veio algumas imagens e algumas reflexões aqui, né? Tanto o medo quanto a esperança estão atrelados ao futuro, né? Como você falou, algo que tá para acontecer e a gente tá sentindo algo sobre isso. E muito se fala, né, no campo de estudo do autoconhecimento, da espiritualidade, de se viver o presente. E eu acho que o ideal é a gente estar atento ao presente, né? Até para não se machucar, inclusive, para se manter vivo. Mas eu acho muito interessante esse exercício de você, primeiro, então, entender como você pode se relacionar com o futuro. E para você fazer isso, você tem que estar atento ao presente. Porque para você identificar que está com medo de alguma coisa e fazer esse exercício para transmutar esse sentimento e, por exemplo, no caso de uma doença, como você colocou, tá, então eu tô doente, existe X% de chance de eu sobreviver. Então eu vou me mover na esperança de sobreviver e de me curar. Assim, você se propor a fazer esse exercício é um estado de presença, né? Você se atentar ao medo e buscar transmutar ele, você precisa estar consciente, né? Isso eu acho muito interessante, assim, você muda a sua relação com o futuro a partir do presente. São muitas coisas, né? Eu queria só, primeiro de tudo, voltar na pergunta, Paulinho, que você fez, né? Se você não estivesse sentindo medo agora, o que você faria? Eu pensei aqui, né? Se eu não estivesse sentindo medo agora, o que eu faria? E aí a minha resposta ela é tão polêmica que eu fiquei pensando o quanto o medo aí é também um recurso, né? Do mesmo jeito que a esperança também é um recurso. Porque assim, se eu não estivesse sentindo medo agora,
eu acho que eu ia mobilizar vários dos meus amigos e fazer um samba aqui na rua de baixo, sabe? E eu não faço isso porque eu sinto medo por mim, medo por eles e por todas as outras pessoas que estão aí correndo um risco nessa situação. Então eu fico pensando que, enfim, a minha leitura é que o medo, ele também é um recurso que forma a consciência, né? Que forma essa consciência e que do mesmo jeito que a esperança também é, né? Obviamente, eu acho que o medo ele pode ser bastante nocivo, né, para as nossas dinâmicas e para as nossas construções, assim, enquanto ser. Mas, ao mesmo tempo, você também ficar preso na sensação de esperança o tempo todo também pode ser nocivo, né? E aí, porque tudo é futuro. E aí eu não sei, fiquei pensando aqui onde é nesse lugar, onde tá a coragem, sabe? Queria até ouvir de vocês, assim, onde vocês acham que tá a coragem, porque eu fiquei pensando e não tenho certeza, mas que talvez a coragem ela esteja na ação, nessa pulsão, não sei, queria ouvir de vocês. Vocês tocaram em assuntos que me provocam muito, assim, né? Porque eu acho que o medo, sim, né, é um recurso e é um recurso de sobrevivência, né? Por isso, esse medo de cair da pirambeira faz com que você tome mais cuidado, né? E eu acho que a gente só chegou até onde chegou, enquanto humano, né? Porque a gente tem, entre vários outros, né? Tipo, a gente está recortando aqui a emoção do medo, mas entre várias outras coisas a gente tem o medo. A questão né? E aí, né? Quando a gente coloca isso como recurso, né? Como o recurso do medo, o recurso da esperança, a gente está sofisticando muito uma emoção. E aí, olha que interessante, né? E isso tem a ver com inteligência emocional, né? Isso tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com um trabalho interior, individual e coletivo, né? Então, uma coisa que para mim é muito interessante é a gente pensar isso, né? A gente está elaborando e sofisticando uma emoção que, né? Eu não vou entrar nessa, mas que alguns colocam dentro de uma abordagem como uma emocionalidade básica. Então, quando a gente consegue olhar isso como um recurso, o que a gente faz com isso, né? Porque se a gente olha como um recurso, isso pode servir para fazer algo, para agir, né? Então, isso não é muito óbvio, né? Então, isso vem de uma prática de autoconhecimento, enfim. E aí, né, quando o Juliano coloca essa coisa também falando do futuro e do presente, isso daria, né, a gente sabe, porque a gente conversa disso às vezes, né, nós três, isso daria outro podcast, né, mas só é possível essa visão que o Juliano trouxe a respeito dessa coisa de vocês têm que ver isso no presente para lidar com o futuro e tal, a partir de uma abordagem tanto da esperança quanto do medo enquanto recurso. Se a gente não olhar para isso e não tentar agir com coragem, utilizando o medo e a esperança, a gente não tem como ter essa visão, né, que o Juliano traz, assim, entendo eu, né? A gente vai estar sendo medo ou esperança. E aí, igualmente, né? E eu lembrei aqui, quando você problematiza a esperança, eu lembrei de um mito da mitologia grega, que é um mito de Sísifo, né? Que eu não vou contar o mito, mas imagina uma imagem de uma pessoa subindo, uma grande pirambeira, para usar nossos termos aqui, rolando uma imensa pedra. E aí, o que acontece é o seguinte, né? Qual que é o fim dessa pirambeira? Né? Ela não tem fim. E o que faz essa pessoa continuar? Porque, na verdade, eu vou colocar aqui que ela desconhece o fim dessa pirambeira. E o que faz ela continuar a subir essa pirambeira, empurrando essa pedra, que se ela parar também, pode vir em cima dela, né? Então são duas coisas. A primeira se ela parar, a pedra vem sobre ela,
pode vir sobre ela, ela pode morrer, eu não sei. E o que faz ela continuar é que o fim da pirambeira vai chegar. Né? Ela só não sabe quando. Não, ela não sabe. E ninguém sabe. Né? Então, ela não sabe a distância que tem, então ela continua. E ela continua, e essa é a vida dessa pessoa. Né? Eu nem me recordo do mito, então eu não quero muito me referenciar a ele, mas a inspiração agora está surgindo dessa imagem. Então, um sujeito subindo uma pirambeira com uma pedra. Então, duas coisas movem ele. É o medo e a esperança. Olha que rica essa imagem, né? Então, porque igualmente, se a gente não harmonizar essas coisas, eu ando escrevendo isso para as pessoas quando eu intuo felicitações pelo aniversário, né? Eu sempre gosto de escrever alguma coisa pensando na pessoa, e ontem eu escrevi uma pessoa assim, né? Que você possa harmonizar no seu caminho a dor com as alegrias, né? Porque, ela vai sentir dor e vai sentir alegria. Então, se você conseguir harmonizar isso, você vai bem, né? Então, por que eu estou falando dessa harmonização? Porque eu entendo que também se a gente viver só pensando que amanhã vai ser um dia melhor, viver com base só em esperança, isso, aí voltando lá para uma das nossas conversas, nem sei mais o que referenciar de conversa nossa, mas isso pode ser extremamente nocivo, domesticador, porque por exemplo, quando a gente tira a responsabilidade de si, ou do coletivo, ou do indivíduo, e coloca em Deus, né? Ah, Deus vai ajudar. Né? Isso é esperança. Só que eu entendo que muitas vezes isso pode não ser esperança como recurso. Isso pode ser tipo um alívio de uma dor. Que pode ser usado? Pode, desde que seja com recurso. Então, muitas vezes já aconteceu de pessoas virem falar comigo e eu notar que elas estavam com extrema dor. E elas estavam paralisadas pela dor. Paralisadas. E aí eu vi que aquela pessoa era religiosa. E não é uma linguagem minha ficar falando para as pessoas terem fé em Deus, mas naquele momento eu falei. Né? Eu falei, pô, acho que você tem que ter fé em Deus, pede para Deus e tal. Porque a primeira coisa que eu precisava para conseguir acessar aquela pessoa era dar um pingo de esperança para ela. Era trazer um tipo de harmonização, porque ela estava inundada pelo medo e pelo sofrimento. Então, para a gente tirar uma pessoa de uma situação dessa, use a esperança como recurso. Só que aí, né, eu tô falando dessa pessoa, e é exatamente isso que eu faço como recurso quando eu tô inundado pelo medo, né? Eu começo a tentar usar isso como recurso. E aí, dentro desse mecanismo que o Juliano falou, né? Então, olha o que eu tô sentindo, e vou. E aí, no caminho da coragem, eu acho que eu vou aprendendo, eu entendo que eu tô aprendendo a harmonizar isso, né? Para ir seguindo. Né? Então, harmonizar isso. E a gente falou no primeiro episódio, que é o Na Borda, a gente falou isso, né? Essa coisa de, tipo, velho, vamos viver o agora. Porque eu tô muito empenhado nisso, eu quero estar aqui, meu. Eu quero ver o que isso tem para me dar agora, né? Então, nesse momento, eu não tô muito afim de usar, nesse momento, a esperança como recurso. Porque eu não quero sair daqui. Eu quero, sim, mas eu tô interessado em ver o que esse momento vai me apresentar. Porém, isso eu tô colocando isso como uma prática, mas isso não me tira da condição de estar sentindo medo e de eventualmente precisar sacar o recurso da esperança. Então, eu acho que o ato de coragem, Mari, aí pegando e concluindo minha fala aqui na sua colocação, é que o ato de prática é um ato de coragem. Então a gente pode pôr um sinal de igual, na minha visão, assim, prática igual coragem, de qualquer coisa. Eu acho que qualquer pessoa que entra num caminho de prática, de autoconhecimento, de desconhecer a si, de conhecer o outro, de entender seu contexto e sua paisagem, sua espiritualidade, sua ancestralidade, enfim, como quer que a gente possa chamar isso, eventualmente de conhecer a Deus, a um orixá, enfim, é um ato de extrema coragem.
desde que essa pessoa entre de fato, né? E eu acho que isso é um processo, entre na prática. E eu fiquei pensando muito em como eu já falei em outros episódios, né? Sou de origem cristã e um dia eu fiquei de mal de Deus, né? E fui tentar viver uma vida um pouco mais autônoma, né? Enfim, tô nessa caminhada ainda. Você tá de mal de Deus? Não, agora eu não tô de mal de Deus, só que eu ainda tô num caminho de levar uma vida um pouco mais autônoma. E é muito louco, porque aí eu fui percebendo como é a minha relação com qualquer coisa que seja superior, né? E eu troquei Deus por semideuses da política, né? Então, acho que desde o processo do impeachment, eu sempre tô esperando que eles façam alguma coisa, né? Então, tipo, não, a Dilma não vai cair porque os senadores, os deputados, caiu, né? Não, o Lula não vai ser preso porque, né? Até que chegou uma hora que foi, mano, não tem eles, né? Assim, tá na hora de agir por conta própria. E aí o que acontece? Uma pandemia que você tem que ficar trancado dentro de casa, né? Então agora, eu acho muito louco porque o ato de coragem é pensar e se agir dentro do não sair de casa, né? Assim, o que que é? E aí é que eu tô nesse exercício de tentar aflorar o que eu tenho de mais da minha essência mesmo, da minha sombra. Tá sendo um exercício de conversar com as pessoas, né? Quando eu percebo que alguém do meu círculo de amizades não tá tão informado quanto eu sobre a questão da pandemia, antes eu era muito cauteloso. Cautela é bom, né? Mas eu era muito receoso na fala, né? Agora eu tô sendo muito mais assim, cara, você escolhe o que você quiser fazer, mas entenda que a consequência pode ser essa. Então, eu acho que a minha coragem, ela tá restrita à minha fala agora, né? A conversar com as pessoas que eu sei que estão se expondo quando não deveriam. Então, eu acho muito interessante essa questão de onde cabe a coragem nisso, né? Porque é isso, né? Nos últimos anos, o meu excesso de esperança me fez só torcer para que algo acontecesse, né? Agora é um momento onde em todo o planeta a gente pode fazer alguma coisa que às vezes é não fazer nada, ou às vezes é fazer com mais cautela, é fazer pensando no outro, né? Eu também não tô muito otimista ultimamente, mas aí eu vou citar um Siddhartha que não é o Buda, né? Que é o Ribeiro. Que é falar que assim, nossos ancestrais tinham um mundo muito mais hostil e trouxe a gente até aqui, né? Assim, a gente tem tudo na mão pra gente conseguir fazer as coisas darem certo. Basta a gente ser menos egoísta e mais empático, né? Eu acho que talvez a coragem agora esteja em saber dividir e saber convencer os outros a dividir. Nesse contexto moderno, né, de alguma modernidade que a gente vem vivendo e do que é das definições do que é positivo, do que é negativo, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, né, do que é autoconhecimento, de várias definições que vem se dando aí do que é espiritualidade, enfim, que vem se dando socialmente, e várias delas eu nem concordo, porque eu fico pensando que às vezes, inclusive, esse conceito, essa palavra, né, de coragem, é usada de uma forma equivocada, né? E voltando pro medo enquanto recurso, porque não dá pra você... E a minha leitura é que não dá pra você ter coragem se você de fato não conhecer qual é teu medo, né? Porque senão você só vai estar fazendo uma coisa esbaforido, assim. Você só vai estar, sabe, destrambelhado tentando. E que isso é alguma ação, sim. Eu fico conflituosa com o que você disse, assim, de que coragem acaba sendo a mesma coisa de prática. Mas aí eu acho que talvez também depende da definição do que é prática, né? Do quanto a prática ela tá envolvida com alguma consciência, mas fico pensando que tem várias ações por aí que talvez estejam sendo chamadas de coragem que podem ser de alguma forma irresponsabilidade, sabe? Com si mesmo, com o mundo. Da mesma forma que tem várias coisas que estão sendo chamadas de amor, de cristianismo, né, de várias coisas que, né, então esse esgarçamento que
muitas pessoas estão fazendo das palavras e do significado das palavras, né, é um absurdo. Né? Então, só fazendo esse adendo aí. Sim, e que eu acho que também tem uma coisa disso que não são quaisquer palavras, né? São palavras que desencadeiam processos individuais profundos, né? Enfim, de relações, de auto-olhar, mas mas eu fico pensando sobre isso também, assim. Ainda pergunto, e acho que é uma coisa que não tem uma resposta mesmo. Tô aqui pedindo que vocês me darem uma resposta, né? Mas onde é que tá, de fato, essa coragem, né? Porque eu acho que, inclusive, tem coragem em ações bem menores do que talvez as que a gente fique almejando e desejando alcançar, assim, né? É muito interessante, né? Porque eu enxergo muito essa coisa do. É que a sua pergunta foi muito forte, né? Agora, né? Onde está essa coragem, né? Isso me pegou, assim, porque a gente sabe, né? Porque e a resposta mais óbvia e mais pop, né? Está dentro de você, né? E ao mesmo tempo é real, né? Agora o que Porque ela significa isso, total. Mas o que significa isso, né? Quando alguém diz para você, então, a coragem está dentro de você, né? O que isso significa, né? E aí eu acho que essa pergunta também é interessante para a gente avançar nisso, né? O que significa quando alguém diz que algo está dentro de você? Então, quando a gente fala a cura está dentro de você, essas expressões que também foram esgarçadas, né? Então, Sim. e aí tem uma coisa que eu acho que a vontade de praticar, né? Essa coisa de lidar com medo é um ato corajoso, né? Então, uma outra coisa que a gente pode pensar, né, da onde brota a coragem. Ela vem dentro de mim, perfeito. Da onde que brota ela dentro de mim, né? Então, em que momentos que eu sou corajosa ou corajoso para lidar com determinada coisa, né? Porque às vezes tem em momentos extremos que a gente é corajoso porque simplesmente não tem outra coisa para fazer, né? Então é Nossa, bem sim. interessante. Isso me fez lembrar uma conversa que eu ouvi recentemente no podcast, que tem a ver muito também com isso que você falou e que a Marina falou sobre você só sabe se é corajoso quando você conhece o seu medo, né? E faz muito. E assim, eu não posso falar pelos outros, mas pensando nas minhas últimas experiências onde eu confrontei alguns medos ou situações de desconforto pra mim, eu senti que é muito louco o movimento, assim, né? Porque, por exemplo, eu passei por uma situação onde eu tinha que confrontar alguém querido. E confrontar pra mim já é um grande desafio. Eu fui muito educado a fugir, né? Ou a ceder. E a situação não permitia que eu cedesse ou fugisse, até por estar em quarentena, né? Não tinha como fugir e não tinha como ceder. Porque ceder envolvia a questão da minha saúde, minha integridade. Então a minha reação, o meu instinto na hora foi buscar um auxílio externo. Então, não, peraí, eu vou. Quem que eu chamo agora pra me ajudar? E não tinha ninguém pra chamar, porque são pessoas que não estão vivendo a mesma situação. Aí foi aí que eu entendi que o que me dava mais medo era o que eu tinha que fazer, que era o confrontar, né? Assim, o que eu ouvi no podcast recentemente foi alguém falando sobre. Puxa, agora eu não vou lembrar uma planta, que ela solta um odor pra se proteger e ela só faz isso porque ela tá em situação de ataque. Então, assim, E esse odor é um perfume que faz que o ser humano gosta. Então, a essência dela, a essência do que defende ela o fruto é o medo, né? Mas quando aí a gente fala nessa coisa do. Queria só retomar, porque quando a gente fala essa coisa de tipo. Quando eu coloco, né? A gente agiu porque não tinha mais o que fazer, né? E aí muitas vezes, olhando, quem olha isso fala, nossa, que ato de coragem. E aí eu só queria enfatizar, porque talvez eu não tenha me feito entender, eu não considero isso coragem.
né? Então, agir destemidamente ou agir porque não tinha outra coisa a fazer é uma resposta, mas dentro do que eu venho trabalhando como e venho desenvolvendo como coragem, não é. E por que eu estou colocando a coragem ao lado, né, da prática como sinônimos, como iguais? Porque para mim a coragem tem a ver com um ato consciente, né? Então, com enfrentamento consciente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou na beira de uma pirambeira, sei lá, com uma asa delta, né, vendo que é alto, mas confiando no que eu vou fazer, né, também. E aí o ato de coragem apesar do medo, eu me jogo para aquilo. Né? Então eu tô tendo eu posso não ir, mas apesar do medo eu vou. Isso para mim figurativamente, metaforicamente seria um ato de coragem. Da mesma forma, quando eu preciso enfrentar alguém, uma pessoa, que eu tô com uma situação difícil, eu preciso ter uma conversa com ela que eu vou ter que dizer, e muito provavelmente vou ter que escutar coisas que não vão ser agradáveis. Isso dá um medo, né? Isso dá um medo. Então, o fato de ir se preparar para essa conversa, o fato de encarar essa situação difícil é uma situação de coragem. Isso, para mim, é prática. E por quê, então? O que é prática? Prática é um ato consciente de aprendizado, né? Visando um tipo de aprendizado e um tipo de ação que cause desenvolvimento intencional. Né? Então, é isso que eu estou chamando de prática e coragem. Né? Então, só queria salientar. E aí, né, tem um trocadilho, né? Tem gente que fala que isso é etimologia, mas não é. Tem gente que fala que coragem, na origem da palavra, é agir com o coração. Eu acho muito bonito esse trocadilho, né? Coragem, né? Mas, infelizmente, né, isso não consta em nenhum dicionário etimológico, mas parte dessa história é verdade, né? Que do latim, né, tem a derivação do cor realmente é coração, vem de coração, né? De coraticum, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque, de qualquer forma, nessa palavra, a origem dela bomba, né? Vem aqui de dentro, né? Sai de uma pulsação, né? De profundidade, né? É uma coisa profunda. E aí, por isso, ainda mais eu gosto de relacionar isso com prática, né? Porque para mim a prática ela tem que ser um exercício profundo. Eu acho isso não é, para mim isso não é nenhuma questão de interpretação, assim. Eu acho que é bem importante que seja compreendido, assim, que não se pode ter um ato de coragem sem consciência, assim. Não se pode ter um ato de coragem que vá te ferir de alguma forma, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja, enfim, porque senão não é coragem, sabe? Eu acho que chama isso de outra coisa, mas não precisa chamar isso de coragem. Compactuo com o que você disse e acho que sim, prática e coragem talvez estejam sim no mesmo lugar. Porque não existe prática sem consciência, né? Isso que a gente está chamando de prática. Eu acho que a prática, ela é um ato consciente, ela é um ato de... Inclusive, não é um ato de análise. É um ato de prática. É um ato de prática.
Eu não consigo definir assim tão rápido. E talvez para a gente entender melhor o que é isso que a gente está chamando de prática e de ser praticante, talvez o que ajude é fazer uma distinção, né, da onde vem isso, né? E talvez, muitas vezes, inclusive acho que no caminho da espiritualidade, acontece uma coisa de ser conquistador, né? Então a gente vê as pessoas trabalhando espiritualidade, querendo conquistar coisas, né? Então conquistar a iluminação, conquistar o paraíso, conquistar a paz, conquistar a liberdade, conquistar as coisas, né? Conquistar os sentimentos e tal. E é interessante, né? É um caminho, né? E eu acho que pensar em prática é pensar um pouco na descolonização dessa ideia. Porque eu fico pensando, né, pô, como que a gente faz para conquistar a liberdade, né? Como faz para a gente conquistar paz, né? Então, eu entendo que o caminho do praticante, e eu acho que essa é a palavra mesmo, né? Mas ele se opõe um pouco, ele é uma resistência ao caminho do conquistador, né? E só que isso dá pano para manga, né? Acho que a gente poderia falar disso num podcast inteiro sobre isso. Mas eu acho que isso ajuda, né? Então, ser praticante, estar no caminho da prática, a prática é o ato de praticar o dia a dia, né? É o ato de estar buscando agir, tocar sua vida, apesar do medo, né? Com o medo, lidando com o medo, minimizando o medo. Então, porque eu fico pensando, né? A cabeça do conquistador eu não vou mais sentir medo. Eu vou acabar com o medo na minha vida. Isso para mim é um caminho de equívoco profundo, profundo. Porque enquanto humano, não existe maneiras de parar de sentir medo. Existem maneiras de lidar cada vez melhor com o medo. Isso é prática. Né? Então, eu entendo que isso faz a gente entender o que é prática. É não querer... E a prática, ela é muito bonita nesse sentido, porque, inclusive, se a gente for pensar numa dicotomia entre o bem e o mal, né? A prática, ela não acaba com o mal. Né? A prática, ela não aniquila nada, né? Então, a prática respeita todas as existências, né, inclusive a existência de o que a gente chama de mal, né? Estou fazendo uma imagem caricata mesmo e maniqueísta agora, para ficar claro. Então, ela só busca praticar o bem, né? Então, e quando você pratica o bem, você não está praticando o mal, logo, né, o mal continua existindo, porque ele pode ser praticado, só que você não está praticando ele. E o conquistador, muito provavelmente, ele busca conquistar o bem para aniquilar o mal. Né? Então é uma outra concepção. E no momento que ele aniquila o mal, conquistando o bem, ele está praticando o mal. O conquistador também está praticando o tempo inteiro. A diferença é que ele não tem a consciência disso. Né? Então é um pouco disso. A intenção é muito diferente, né? E tem a ver com o aspecto de tempo, né? Porque o praticante é a prática no aqui e no agora, né? Então você tá fazendo o tempo todo, a cada minuto da vida aí nessa busca dessa prática, né? Mas o conquistador, ele conquista para quê, né? Para quando, né? Enfim, tem a ver com outro tempo, inclusive. E eu acho que a gente pode guardar o nosso próximo episódio para falar disso, porque tem muita história, muito assunto para poder falar da prática. Acho que essa pirambeira rende uma longa subida, hein? Vocês querem
acrescentar mais alguma coisa? Eles estão apontando para mim. Bom, eu espero que essa reflexão sirva para alguém, não enquanto uma verdade, não enquanto nada imposto, mas que traga referências para que vocês aí que estão ouvindo possam pensar sobre isso com as coisas todas que vocês carregam e construam novas coisas a partir disso tudo que a gente trouxe. Bom, se você chegou até aqui, né, até esse ponto do podcast, queria agradecer a sua prática de ouvinte, né, e espero que isso contribua em alguma coisa, né, que isso te provoque, te incomode, te gere algum tipo de alegria, espero que isso cause algo em você. E do mais, acho que a gente pode dizer que o podcast está diluído. Então, muito obrigado você que nos escutou. Obrigado por emprestar um pouquinho o seu ouvido. A gente se vê, então, no próximo episódio. E não esquece de compartilhar, mandar pros amigos, pras amigas. Ativar o sininho. Todas essas coisas aí de rede social que vocês já devem saber mais que a gente. Beijo.